lida, inclusive a gente pediu que fosse lida, para ver se todo mundo está de acordo. Ninguém enviou nenhuma correção para a gente por e-mail, então nós acreditamos que seja tudo certo com a ata do primeiro SEB, o SEB anterior. Então a gente vai fazer agora a votação da ata, porque a partir do momento que ela for aprovada, a gente vai publicizar. Tá, deixa eu emitir de novo o link. O VCAB, ele é para estar ok. De qualquer forma, assinaram pelo Calma já. A Isabelle assinou. Então, pessoal, eu vou chamando um por um aí, por favor, coloquem se vocês são favoráveis, contrários ou se abstêm na aprovação da ata do SEB anterior. Agronomia? Se abstém. Design? Favorável. Engenharia civil? Engenharia de produção? Favorável. Engenharia química? Favorável. Informática? Letras? Abstenção. Pedagogia? E psicologia. E agora assinaram aqui arquitetura e urbanismo. Bom, depois o Gabriel vê, está sendo gravado também, eu acho que foram 3 ou 4 abstenções, a maioria foi favorável, então foi aprovada a ata. Nenhum contrário. A segunda pauta que a gente tinha colocado é a eleição de representante discente no CAD, que ela tem que ser feita por SEB, ela não pode ser feita por assembleia. Então, a gente vai deixar aberto agora para, caso alguém tenha interesse, que se coloque à disposição, ou que algum centro acadêmico, caso queira indicar os representantes ao CAD. Ninguém? Bom, se não tiver ninguém, a gente passa de pauta. Eu acho que a gente pode tentar colocar no próximo SEB, no próximo mês de novo, essa pauta da eleição do CAD, porque é muito importante ter a participação discente, mas eu até entendo que seja complicado conseguir nomes, porque, como eu tinha dito, só metade das cadeiras foram preenchidas no CEP e no COU. Então, acredito que por essa dificuldade acabaram não encontrando ninguém para ocupar a cadeira do CAD também. Mas é importante continuar insistindo. Então, eu vou propor para que na próxima reunião a gente continue com essa pauta, para caso até lá alguém já tenha se disposto a ocupar essa cadeira. Então, vou passar para a próxima pauta, que foi uma pauta que a gente inseriu depois, que é a questão dos representantes discentes ao COU e o CEP. Eu vou ler como que ficou essa eleição, não vou ler todos os nomes, porque vai ficar muita coisa, eu só vou falar um pouco das cadeiras de como que ficou. Inicialmente, a gente tinha decidido que no CEP são 24 vagas no total, iam ficar 4 para os 3 maiores centros, que são o CCH, o CTC e o CCS, e 3 para os menores centros, que eram o CCA, o CCB, o CC e o CSA. O que aconteceu? Dessas 24 vagas, foram ocupadas 13, então foi pouco mais da metade. O Centro de Ciências Humanas elegeu 2 pessoas, de 4, o CTC elegeu 3 de 4, o Centro de Ciências da Saúde foi o único que elegeu todas as pessoas, elegeu as 4 cadeiras, o Centro de Agrárias elegeu 2 de 3, o Centro de Sociais Aplicadas elegeu 2 de 3 pessoas, e o Centro de Ciências Biológicas e o Centro de Ciências Exatas não elegeram ninguém. Então ficaram sobrando 11 vagas no total, aí tem especificado por centro, né? E no COU, tinham sido 10 vagas, 2 para os maiores centros, que são os mesmos que já foram citados, e 1 para os 4 menores centros. E o que aconteceu dessas 10 vagas? Uma foi preenchida pelo CCH, por mim, inclusive, uma de 2. O CTC ocupou as 2 cadeiras que eles tinham direito. O Centro de Ciências da Saúde ocupou uma cadeira de 2.
o Centro de Ciências Agrárias ocupou uma, que é o que eles tinham direito, e o Centro de Ciências Biológicas, o Centro de Ciências Exatas e o Centro de Ciências Sociais e Aplicadas não elegeram ninguém. Então, foram 5 vagas no total ocupadas, das 10. Então, agora eu vou abrir de novo para alguém que queira se colocar para se candidatar ou ao CEP ou ao COU. Eu sei que já tem uma chapa que vai se inscrever, mas caso tenha mais alguém, por favor, se manifestem. Gabriel, você não vai se candidatar? Pronto, pode ir. Eu estava escrevendo no chat. É no CEP, né? Eu como titular e a Marjorie como suplente. Pelo CCH. Então, pelo CCH, sobraram 2 vagas, né? O CEP. Então, seria o Gabriel Moraes como titular, que é de Ciências Sociais, e a Marjorie Assano como suplente. A Marjorie, inclusive, ela faz artes visuais e ela é conselheira atualmente, né? O mandato venceu ontem, o mandato de todos os conselheiros. Pelo menos era para ter vencido. Então, a gente só tem essa chapa, aparentemente. Mais alguém quer se lançar pro CEP ou pro COU? Não, então vamos votar. Seria favoráveis, contrários e abstenção para eleger a chapa do Gabriel e da Marjorie para representar o Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes no CEP, nessas vagas que sobraram. Então, eu vou abrir aqui a votação. Agronomia. Favorável. Arquitetura e urbanismo. As reuniões ocorrem de dia, ocorrem de manhã e à tarde. Pelo menos acredito que seja assim. As de Câmara acontecem de manhã e as reuniões de plenário acontecem à tarde, normalmente. Pelo menos no COU é assim. No CEP eu acredito que seja igual, mas não tenho certeza. Design. Favorável. Engenharia civil. Engenharia de produção. Favorável. Engenharia química. Favorável. Informática. Letras. Favorável. Medicina. Favorável. Pedagogia. E psicologia. Então, foi aprovado a indicação do Gabriel Moraes como titular e da Marjorie Assano como suplente no CEP, nessas vagas que sobraram. A próxima pauta que a gente tinha colocado é sobre a mobilização permanente em defesa da ciência da universidade pública. Mais um repasse, de certa forma, eu queria passar para a Laura, para que ela pudesse falar um pouco dessa mobilização, que inclusive aconteceu um ato, foi na terça-feira, agora já esqueci, mas Laura, por favor. Oi, gente, tô no perfil da UEM Popular, mas eu sou a Laura. Enfim, sobre essa questão da mobilização permanente, né? A gente fez no dia 26 de outubro, na verdade não foi bem um ato, foi uma coisa mais simbólica, né? De confecção de cartazes e, enfim, algumas falas foram feitas lá na frente da reitoria também, teve atividade cultural na frente da reitoria também, mas em relação à situação orçamentária, né, da UEM, e especialmente contra os cortes das bolsas de PIBID, que é Programa de Iniciação à Docência, e de residência pedagógica, e principalmente também em questão aquele corte que foi lançado, né, pelo Paulo Guedes, eu esqueci o número da lei lá, mas enfim, calma aí que eu acho que eu tenho escrito aqui na carta, deixa eu falar certinho, do projeto de lei 16 de 2021, né, que o Paulo Guedes nesse orçamento que era para ser do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico,
destinado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Enfim, então esse corte aí aconteceu de 155 milhões para 55 milhões de reais a nível nacional. Ou seja, acabou a ciência no Brasil, né, basicamente. Então, a gente fez essa mobilização, principalmente também por causa dos nossos bolsistas, né, que a UEM tem 456 bolsistas de residência pedagógica e PIBID juntos, que não recebem a bolsa desde setembro, né, e que não tem previsão de receber essa bolsa. Enfim, esse grupo, se alguém quiser, né, tiver interesse de participar, existe um grupo no WhatsApp de mobilização permanente que a gente vai tentar construir mais coisas além, né, dessa carta que vai ser a próxima pauta que a gente já tinha discutido no SEB anterior. O que mais que eu ia dizer? Eu ia reforçar, na verdade, a importância, né, da gente se mobilizar nesse momento, porque, gente, a gente pensa tanto, né, no nosso futuro como profissionais, e enfim, como tem gente que quer seguir carreira acadêmica, tem gente que quer ir para o mercado de trabalho, mas enfim, muitas pessoas dependem, né, dessas bolsas, mesmo que seja uma bolsa ínfima, que não tem reajuste, né, desde 2013 aí, que é R$400, hoje não vale nada, mas enfim, tem gente que precisa desse dinheiro, e a situação da UEM, ela tá crítica, e já estão começando a falar de retorno presencial, sem a gente ter orçamento para verbas de custeio mesmo. Então, hoje, se a UEM decidir voltar às aulas presenciais, tipo, amanhã, não tem como, sabe? A gente está com um déficit muito grande de servidor, tanto de vigilância quanto servidor de limpeza. As pessoas que estão contratadas, né, com serviços terceirizados também estão com um déficit de pessoas, então, assim, a UEM não tem dinheiro também para contratar esses terceirizados, porque esse repasse não vem, essa verba não vem do governo do Ratinho, e a gente precisa forçar a reitoria e, enfim, tomar medidas aí, ou pelo menos fazer alguma ação contra esses cortes, né? Principalmente para a gente conseguir ter uma vida universitária minimamente com condições, assim, possíveis de estar dentro da UEM, porque eu não sei se vocês estão frequentando o campus, mas quem está frequentando sabe que está um caos, assim, queda de energia sempre, problemas com a internet, sem contar a limpeza, que está um puro mato aquele lugar. Então, assim, a gente vai ter que forçar de alguma maneira. Vitor, eu já apresento a carta agora? A gente tem outra pauta antes. Mas antes de eu passar a palavra para você de novo, eu vou deixar o link do grupo do WhatsApp da mobilização permanente aqui no chat. Quem quiser entrar, por favor, entre. A gente precisa, gente, se mobilizar de novo como estudantes, principalmente os centros acadêmicos, agora falando diretamente para vocês. Muitos dos alunos, né, que entraram, agora acho que já tem gente que está no segundo ano e não pisou na UEM ainda, não tem noção, assim, do que está acontecendo ou do que é a UEM, entendeu? Então, eu acho que é um trabalho meio de formiga, assim, para vocês apresentarem como que é a UEM e apresentarem todas essas situações. É lógico que o DCE também vai ser o dirigente, né, desse tipo de mobilização, mas é tarefa de vocês também repassarem esses cortes e tudo que vem acontecendo e, tipo, o quanto é importante as pessoas se movimentarem e se envolverem com o movimento estudantil. Então, eu vou mandar o link aqui para vocês. Eu acho que é isso, né, gente, que eu tinha que falar. Eu não preparei nada assim muito. É isso, Vitor, que eu tinha que falar? Acho que sim. Gabriel, você tem alguma coisa a acrescentar? Não. Então é isso, gente. Vou mandar o link aqui. Outra pauta que a gente colocou no SEB foi a Marília, que tinha comentado no grupo do SEAS, né, sobre a questão da vacinação, exigir a vacinação para o retorno. E aí a gente colocou como pauta de uma forma mais ampla, retorno às aulas presenciais. Ela até mandou no grupo hoje, a gente tinha visto que foi contemplado já a questão da vacinação, pelo menos teoricamente, né, ainda vai ser discutido nas câmaras do CEP, ainda vai passar pelo CEP, mas na minuta já prevê
que só vai voltar nas aulas presenciais quem tiver com a vacinação completa. Claro, tem as exceções, mas eu vou passar para a Marília, para ela poder falar um pouco sobre isso. Boa tarde, gente. Então, eu sou conselheira docente no departamento de letras e os professores não estão sabendo disso, né? Ok, a minuta é do dia 29, mas até semana passada a informação que se tinha é que não exigiriam nada para voltar, né? E os professores estavam bem, pelo menos do meu departamento, eles estavam bem receosos quanto a isso. Sendo que a gente já tem alguns precedentes, tipo, na USP eles estão exigindo carteira de vacinação para voltar. E não sei o que tem na cabeça das pessoas em 2021 não se vacinarem. Então, eu acho que é algo que, se porventura não aceitarem o artigo 5º da minuta, eu acho que é uma pressão que nós temos que fazer. Porque é o mínimo, né? É o mínimo de convivência social você respeitar o pacto de vacinação. Mas uma outra coisa que eu queria entender é que na minuta, eu até coloquei no grupo, deixa eu pegar aqui. Cortei o artigo, não lembro qual que é o artigo, mas enfim, parágrafo 4, quarto desse artigo que eu não lembro qual é, fala sobre o teste PCR. E daí na minuta tá escrito que é importante fazer. Importante não diz nada. Tipo, eles vão exigir que os alunos passem e entreguem o resultado do PCR aos seus respectivos coordenadores, ou eles estão falando que é importante fazer, faz. Se for uma exigência, os alunos que não conseguirem fazer o PCR no posto de saúde, eles vão ter custeio da universidade, porque não são todos os alunos que ou têm plano de saúde ou têm R$300 para pagar um PCR. Então é algo que a gente tem que ponderar também. Caso seja uma exigência, que ao meu ver seria muito interessante, que além de apresentar a carteira de vacinação, apresente também um PCR. Mais uma coisa para carta, assim. Só que tem que sempre pensar na condição socioeconômica dos alunos. Uma coisa é você exigir a carteira de vacinação, que é gratuita e todo mundo tem que se vacinar e todo mundo tem lá o seu direito de se vacinar e tal. A outra é você exigir um teste que custa R$300 nos setores privados e às vezes o aluno não vai conseguir fazer no posto de saúde. Então é uma coisa que a gente tem que ficar bem atento na hora deles aprovarem a minuta, para ver como que vai estar essa questão. E só escrever é importante numa minuta não diz nada. Tipo, eu não faço a menor ideia de por que colocar esse parágrafo aí, sabe? É importante fazer tal coisa. É importante que tivesse feito isolamento, sei lá. Não significa nada. Então, é mais ou menos isso, assim. Eu fiquei um pouco mais tranquila quando eu vi o artigo 5º, que já coloca, né, a necessidade da vacina, mas, de novo, eu acho que é uma coisa que a gente vai ter que ficar muito em cima, porque certeza que terão pessoas que vão dizer, não pode, não sei o quê, porque o próprio governo do Paraná coloca que exigir a carteira de vacinação é um atentado à liberdade. Tá bom. Mas é mais ou menos isso. E daí, claro que a gente vai ter que esperar a aprovação da minuta. Mas eu gostaria de já tentar pensar em estratégias, em possíveis estratégias de ação, caso esse artigo seja retirado da minuta. E é isso. Alguém quer se inscrever para comentar sobre esse assunto? Um dos encaminhamentos, eu acho, seria para... Calma aí, eu já passo, Laura. Seria para acrescentar na carta, né? Essa carta que, inclusive, é o próximo item de pauta, acrescentar essas demandas. Mesmo já estando a minuta, reforçar na carta que nós somos favoráveis a essa questão. E isso que você falou também, do teste, né? Especificar como que vai ser feito. Essa minuta vai ser discutida na quarta-feira, isso, no CEP.
O problema, aí vem uma coisa complicada, é que eu não sei se os representantes discentes vão poder participar. Porque, teoricamente, o mandato já acabou. E os que foram eleitos, a gente ainda não empossou. A gente pretende enviar amanhã os ofícios. E eles não vão empossar todo mundo de um dia para o outro, né? Então, talvez acabe que não... Mas pode ter o CEP sem que os alunos... Gente, levantei a mão sobre isso. Eu sou representante e eu recebi o convite. Mas meu contrato acabou ontem, né? O coisa acabou ontem, mas eu recebi o convite para participar da reunião. Aí eu não sei se eu posso participar ou não do CEP. Acho que se eles enviaram, pode participar. Pelo menos no COU, quando foi comigo, o mandato tinha encerrado de todo mundo. Mas eles continuavam enviando as convocatórias e as pessoas participavam. Recebeu o convite, está convidado. Então tá bom. Sobre a transmissão, eu acho que não. Eles normalmente não transmitem, né, as reuniões de Câmara. Só transmitem quando é do plenário. Laura? Não, eu tinha levantado a mão para falar isso mesmo, sobre a carta, que eu acho que um dos encaminhamentos que dá para a gente tirar sobre essa questão da minuta é para colocar na carta, né, essas demandas aí, que vai ser uma carta colaborativa, enfim, vai ser a próxima pauta. Mas era isso mesmo. E a questão da mobilização, né, gente, permanente. Então, assim, dentro desse grupo que eu mandei para vocês, a gente está tentando planejar ações para as questões da UEM mesmo, não só contra o corte orçamentário, mas, enfim, contra a crise sanitária e ao retorno presencial, enfim, de que forma que isso vai ser dado. Então, Marília, se você quiser entrar no grupo e também colar com a gente, seria ótimo, assim, para ter mais pessoas pensando também, né? A gente está tentando fazer, na verdade, deixa eu explicar melhor, né, gente? Não só algo só do movimento estudantil, mas também envolver os sindicatos, o SESDUEM, o Sintemar. É que os professores, eles estão meio não, né? Quase que completamente aí desmobilizados, porque eles só se mobilizam. Eu não queria falar isso, né, Gabriel? Mas, enfim. Eles só se mobilizam quando mexe com a questão salarial deles. Então, assim, quem está colando mais com a gente são os servidores, os agentes técnicos da universidade e quem está envolvido nesses projetos aí que teve cortes, tipo o PIBID, o Residência Pedagógica, e enfim. Então, a gente está tentando fazer uma articulação bem grande para poder ter força, para poder pressionar a reitoria, entendeu? Não só a reitoria, como o governo do Ratinho, para revogar algumas sanções aí que foram feitas. Enfim, Marília, pode falar, desculpa que eu me delonguei aqui. Não, sem problemas, Laura. Me deu super branco agora no que eu ia falar. A questão do orçamento. Na minuta tem um dos anexos, a previsão orçamentária. E o total para todas as unidades é de 15 milhões. Esse orçamento ali já foi liberado? Tô perguntando, tipo, sem pretensão mesmo, porque eu não sei. Então, porque aquilo lá é uma questão, tipo, mínima de como manter a biossegurança das coisas. 15 milhões. 15 milhões e, tipo, sei lá, metade da metade do corte que teve em 2019, que já era um absurdo. Então, assim, nunca que a gente vai conseguir esse orçamento. É uma coisa muito... que não vai. O governo não vai liberar 15 milhões. Não liberando 15 milhões. A previsão de cuidado, de biossegurança, não tem como ser garantida. E daí a gente vai fazer o quê em relação a isso? Tipo, eles vão liberar um orçamento de, sei lá, 1/3, ou se a gente sair no lucro, 1/3, e a gente vai aceitar, e é isso aí, tipo, porque não tem, pelo que tá descrito no relatório, não tem como ser menos do que aquilo. Mas vai ser. E daí, o que a gente faz?
A ideia não é aceitar, né? A ideia é a gente se mobilizar mesmo, igual já está acontecendo com essa mobilização aí desses outros cortes. Eu acho que não vai ser liberado, Marília, com certeza não vai, porque se para nível nacional foi liberado 55 milhões, só para o UEM 15 milhões, eu acho que não vai ser liberado mesmo. Mas a nossa saída é tentar construir uma coisa não só estudantil, né, mas, enfim, tentar chamar os professores também, que eu acho que vai ser um grande desafio aí. Mas, enfim, Então, eu acho que a gente... Pode falar, desculpa. Eu acho que a gente já devia ter uma carta na manga contra isso, na real. Tipo, conversa com o sindicato e com as pessoas que cuidam das questões burocráticas das coisas, para, ao não receber esse orçamento, já falar, olha, impossível voltar. Ou a gente volta com orçamento, ou a gente não volta, ponto. Só que, para isso acontecer, essa argumentação já tem que estar pronta. Então, assim, se vocês já estão com contato com o sindicato e tal, é algo que já tem que levar, tipo, ontem, sabe? Sim, sim. Vitor, eu posso passar para a pauta da carta? Vamos entrar nela, porque eu acho que daí já abrange tudo isso, né? Eu acho que sim. Posso apresentar? Pode, vamos lá. Então, gente, como vem sido discutido, né? Foi discutido no último SEB, sobre a questão da carta do CAPED. Aí, enfim, na mobilização, a gente decidiu que, na verdade, iríamos escrever uma carta nova em nome de todos os estudantes e juntando os sindicatos, enfim, tentar abranger o máximo possível da comunidade acadêmica, certo? Então, a gente do DCE, a gente fez uma força-tarefa praticamente nesses últimos dias aí, e a gente fez meio que um rascunho do que seria basicamente o que a gente tinha pensado para essa carta. Só que assim, eu reforço que é uma carta coletiva e que vamos compartilhar o link com vocês, para vocês colocarem sugestões e comentários, e, enfim, antes de ter uma carta assinada e enviada. A data limite para a gente protocolar essa carta é dia 8, tá? Então, dia 8 desse mês, que vai ser segunda-feira que vem. Então, a ideia seria, na verdade, a gente já apresentar ela meio que pronta para vocês hoje, só que foi muito corrido, eu não consegui, terminar de escrever, faltam algumas coisas ainda, mas ainda vai faltar a contribuição de vocês. Então, nessa semana, a gente pede que vocês contribuam na escrita, coloquem aí o que vocês acham que deve ser colocado, o que deve ser adicionado, ou o que deve ser retirado também. Mas, enfim, eu acho que ninguém vai querer retirar nada, porque, na verdade, a gente só está exigindo o básico do básico, né? E eu vou compartilhar com vocês o arquivo. Só um minuto aí, que eu já mostro. Lembrando que isso é um rascunho, tá, gente? Tá dando para enxergar? Vou aumentar um pouco, porque eu vou ler, porque daí... Vocês estão vendo, gente? Aumenta mais um pouco, a margem tá grande, acho que dá para aumentar mais. 150? Acho que tá bom assim. Tá. Então, eu vou ler rapidinho aqui. Carta aberta dos... Pode ser que tenha erros, tá, gente? Porque não foi revisado, então, enfim. Ignora. Carta aberta dos estudantes à comunidade universitária. Maringá, 1º de novembro de 1900, meu Deus, de 2021. Devido ao atual cenário político, a educação vem sofrendo inúmeros ataques visando o desmantelamento e o sucateamento das universidades públicas brasileiras. O projeto de educação defendido e sustentado por Bolsonaro, Mourão, Paulo Guedes e Ratinho Júnior é o de uma educação 100% privada em todos os setores. As condições de trabalho, de estudo e de pesquisa dentro das universidades públicas estão precarizadas e deve ser o nosso trabalho enquanto movimento estudantil, sindicatos e comunidade universitária defender a Universidade Estadual de Maringá e se posicionar contra os cortes orçamentários e pressionar o governo estadual para a liberação das verbas de custeio e da concessão de bolsas de incentivo ou fomento às pesquisas. A nível nacional,
no dia 6 de outubro de 2021, o ministro da Economia, Paulo Guedes, enviou o ofício tal à presidente da Comissão Mista do Orçamento, que é aquela rosa, não sei das quantas lá, com uma proposta de modificação do plano de lei 16 de 2021. O projeto de lei, com um total de 690 milhões de reais, inicialmente destinava 655 milhões dos recursos provenientes do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. A proposta do Ministério da Economia dividiu os recursos previstos no projeto de lei por diversos órgãos do Poder Executivo e cortou o valor destinado originalmente ao MCTI de 655 milhões para 55 milhões de reais. Isso a nível nacional. A nível estadual, temos ciência de que a Universidade Estadual de Maringá sofreu drásticos cortes orçamentários. Dentre eles, a queda de 51% na arrecadação própria de 2019 para 2020, de 15,6 milhões para 8 milhões só em ensino, o corte de 75% na verba de custeio disponibilizada pela Lei do Orçamento Anual, de 5,8 milhões em 2021, frente aos 23,4 milhões executados no último ano, que seria 2020, né? E o impacto da desvinculação de receitas de estados e municípios, que é o DRE. Com esses cortes orçamentários, as condições de trabalho dos servidores da Universidade Estadual de Maringá estão cada vez mais precarizadas. Os professores temporários cumprem, em média, 40% da carga horária de ensino da graduação, sobrecarregados de trabalho que vai do ensino até a pesquisa e extensão. Atualmente, falta uma vírgula aqui, não possuem direito ao FGTS, ao uso do SAS, ao seguro-desemprego, o direito ao TID e a adequação salarial correspondente à titulação. Letra B. A condição do teste seletivo, a qual são submetidos os professores temporários, além de fomentar a insegurança das condições de trabalho, constantemente os aduz à autocensura em assembleias departamentais, correndo risco de sofrer com o constrangimento hierárquico e com as chances de reprovação num próximo processo seletivo. Não há recursos para a abertura de processos seletivos para professores e servidores, enquanto muitos estão se aposentando, deixando um déficit de trabalhadores com uma maior carga de trabalho e promovendo a transferência de responsabilidades a outros setores. Como não há maior repasse de recurso, os servidores terceirizados, como, por exemplo, os servidores da limpeza e da vigilância, estão sobrecarregados de trabalho por uma baixíssima remuneração, cerca de um salário mínimo. Os cortes orçamentários prejudicaram especialmente as pesquisas e a concessão de bolsas de assistência e permanência estudantil, bem como as do Programa de Iniciação à Docência, PIBID, e Residência Pedagógica, sem reajuste do governo federal desde 2014, e que desta vez não foram pagas em setembro. Sem previsão de recebimento, a falta do pagamento afeta cerca de 456 bolsistas que, em muitos casos, dependem dessa fonte de renda. Além disso, em relação aos estudantes, as condições de ensino e aprendizagem durante a pandemia foram extremamente afetadas. Como saldo da turbulenta implementação do ensino remoto emergencial, podemos citar o diálogo com a comunidade acadêmica. Aqui podemos citar como o diálogo com a comunidade acadêmica não ecoou para além de certas instâncias dos conselhos universitários. A desconsideração das condições de vida socioeconômicas agravadas pela pandemia de grande parte dos estudantes e a evidente incompatibilidade da modalidade de ensino adotada com a extensão, a realização de estágios, programas de iniciação à docência e demais aulas práticas. Em decorrência da crise econômica e da situação da pandemia, já no final do ano letivo de 2020, a UEM contava com um total de 911 trancamentos de matrícula, sem contabilizar os trancamentos de matérias específicas, o que demonstra o comprometimento da qualidade de ensino e torna claro o esgotamento dos estudantes com a ausência de políticas de assistência estudantil. Quando não, diante do crescimento do setor do EAD e considerando o desmonte da educação pública,
a constante insegurança dos rumos que o ensino presencial das universidades públicas seguiria tomavam a consciência de todos. O ensino remoto emergencial, devido à pandemia do Covid, mascarou, em certa medida, a situação urgente da questão orçamentária da UEM. No entanto, devido ao estágio vacinal avançado na cidade de Maringá, a discussão acerca do retorno presencial vem acontecendo na comunidade acadêmica e nos comitês responsáveis pela elaboração do relatório de biossegurança. Reforçamos que, embora a vacinação esteja avançada, a UEM hoje não tem orçamento suficiente para o retorno presencial com medidas sanitárias concretas, principalmente devido aos poucos servidores disponíveis para a limpeza do campus. Com relação ao relatório de biossegurança, eu não sei se vocês leram, mas quem não leu, acho que é bom dar uma lida, é possível perceber que muitas funções que seriam dos servidores responsáveis pela limpeza estão sendo transferidas para os discentes e docentes. Embora entendamos que há necessidade do cuidado individual para o bem coletivo, é necessário denunciar que esse desvio de função reforça a falta de orçamento destinado às medidas sanitárias e aceita, de forma passiva, o déficit de servidores. Aí aqui a gente ainda falta falar, essas coisas que estão amarelo, gente, a gente vai mudar um pouco, tá? Falta falar das políticas de assistência e permanência estudantil, por exemplo, questionar, né, no retorno presencial, como que vai ser o funcionamento do RU, quanto que vai ser esse ticket para as pessoas comerem lá, e o posicionamento aqui contrário ao ensino híbrido e ao ensino remoto no próximo semestre, que não dá para continuar desse jeito, está impraticável, né? Então, aqui a gente está meio que, né, tentando colocar a nossa posição aí. Aí, aqui a gente tirou um tom meio encaminhativo, não sei se vocês concordam, mas, enfim, deixa eu terminar de ler aqui. Considerando os problemas apresentados na carta, o Diretório Central dos Estudantes da Universidade Estadual de Maringá e as entidades representativas, aqui nesse caso é porque a gente não sabe ainda quem vai assinar a carta, quem vai contribuir, etc. Por isso que colocamos isso. Vem, portanto, exigir a imediata realização de concursos públicos para a contratação de servidores e docentes. Enquanto não se contrata docentes efetivos, exigir a isonomia de tratamento entre docentes efetivos e temporários. Exigir a imediata recomposição orçamentária para que a universidade possa realizar o seu planejamento. Exigir condições de biossegurança concretas, com o devido orçamento destinado a essas medidas sanitárias, pois só assim o retorno presencial será possível. Aí, o quinto, a gente tinha colocado como indicativo de paralisação para o dia 10, né, de novembro, isso junto com os sindicatos. E, sexto, solicitar ao Conselho Universitário uma assembleia universitária para o esclarecimento e posicionamento de tais questões, elencadas na carta, para aí a gente conseguir tirar alguns encaminhamentos enquanto comunidade acadêmica como um todo. Enfim, gente, sim, exigir a carteira de vacinação também a gente vai colocar. Vou colocar aqui para eu não esquecer. Alguém tem algum comentário sobre isso? Alguma... exigir... É carteira de vacinação ou é passaporte? Como é que estão chamando esse negócio? É passaporte sanitário. Passaporte sanitário? Caso haja o retorno presencial. Minha mãe brincando, gente, foi mal. Ok. Alguém tem algum comentário? Alguma discordância? Gente, estamos a ouvidos. Eu vou mutar aqui, porque minha mãe tá gritando no fundo, não sei se tá dando pra ouvir. Eu gostei bastante da carta, galera. Tipo, muito bom. Eu acho que assim que essas exigências estiverem um pouco mais trabalhadas, a gente tem que liberar o mais rápido possível para conseguir a maior adesão possível. Eu já conversei previamente com o meu departamento e o curso de letras é dividido em 3 departamentos, né? E eu conversei com 2 deles. Eles assinam tanto o departamento quanto a coordenação de curso. Então, né, por parte do curso de letras, eu posso garantir que a gente tem apoio.
E, sei lá, se algum departamento não conseguir entrar em consenso para assinar as cartas e tal, sei lá, sugiro que vocês conversem com a coordenação do curso, tenta de alguma forma fazer a assinatura da galera que concorda com isso estar presente na carta. Talvez nominalmente não seja interessante por alguma retaliação possível, mas sei lá, tipo, coordenação do curso de sei lá das quantas, o curso, não sei. E eu acho que vocês entrarem em contato com o sindicato é uma coisa super importante, porque a gente ganha um pouco mais de força, né, pra lutar. Sim, gente, a ideia, então, é essa carta circular em toda a comunidade acadêmica, ou seja, a gente vai mandar, inclusive para vocês contribuírem também, caso alguém queira, né, mudar alguma coisa, enfim, entre em contato com a gente, mas a gente vai enviar isso, disponibilizar para vocês também. Só um minuto que eu vou gritar com a minha irmã aqui, peraí. Pronto. Foi mal. Isso vai ser gravado, vai estar no YouTube, ótimo, mas enfim... Ai, perdi o que eu tava falando. Ah, tá, e passar no COU, no CEP, no CAD, e inclusive a gente exigir, né, da reitoria aí um posicionamento não só tipo, é isso, não pode fazer nada, né? Então, a ideia é realmente tentar mobilizar os sindicatos, que a gente já tem alguns contatos, né, o Zé Maria do Sintemar. A gente tem contato com o Washington, que eu não lembro se ele é da CESDUEM ou se ele é da ADUEM, que é a associação só, mas enfim, a ideia é essa, né? E pedir para que vocês espalhem a palavra e tentem aí, dentro do curso de vocês, da possibilidade de vocês conseguirem assinaturas também, porque, né, gente, na verdade não tem como você ser contra, na verdade tem, mas enfim... as pessoas serem contra o que a gente está exigindo nessa carta, assim, basicamente a gente está exigindo o básico para sobreviver à universidade pública, sabe? Então, assim, não tem como. Então, acho que era isso que eu queria falar. Qualquer dúvida, eu me disponho, né, a sanar. Eu tenho uma dúvida / sugestão. Na cartilha lá que eles prepararam, tá que é obrigatório o uso de máscara dentro da universidade, 1 metro de distância, não sei o quê. O que vai acontecer com as pessoas que não estiverem usando máscara ou não estiverem usando máscara adequadamente? Porque, por algum motivo, as pessoas acham que não tapar o nariz não é importante. O que a gente vai fazer em relação a isso? Aí uma questão. Não pensei sobre isso, Marília, confesso. Porque, assim, só dizer que é obrigatório. Daí a pessoa tá sem máscara. E daí a gente vai falar, viu? Tem que pôr a máscara. E daí a pessoa mas vai falar, fiscalização, né? Exato, a gente precisa de uma fiscalização não só para os alunos, quanto para os funcionários. Funcionários, professores, sei lá, qualquer pessoa que transite dentro daquele espaço. E a gente precisa de alguma coisa que seja feita para... Infelizmente, a gente tem que trabalhar nesse sistema punitivo, né? Porque parece que é só assim que as pessoas entendem as coisas. Mas alguma coisa vai ter que ser feita para quem não estiver usando máscara, ou quem não estiver usando máscara adequadamente, ou estiver usando, sei lá, uma máscara de tricô. Sabe? Eu não pensei sobre isso, mas podemos colocar como questionamento aqui. Eu acho que é uma coisa que dá para pôr na carta, tipo... exigimos que medidas sejam tomadas em caso de reincidência do não uso da máscara ou uso incorreto da máscara, sabe? Tá, eu vou colocar só como um rascunho aqui pra gente não esquecer. Sim. Exigir que medidas... Assim, desculpa interromper, eu abri o regimento disciplinar discente aqui, inclusive consta nele que é obrigação de todos os estudantes cumprir as normas de utilização de ambientes, equipamentos e orientações de prevenção de acidentes,
Sim. Também a questão de colaborar para a conservação, higiene e manutenção dos ambientes e patrimônio. Então, tipo, eu acho que a gente pode, inclusive, reforçar que isso já consta no... Não consta especificamente, obviamente, né? Porque nem fazia ideia na época. Mas eu acho que a gente pode, então, colocar na Por carta extensão, né? que já consta isso e que, inclusive, a gente precisa pressionar. E aí, é pouco usado, né? De acordo com o que você falou aí, Vitor? Com o regulamento disciplinar discente. Porque aí ele coloca sanções, né? A pessoa ela pode levar uma advertência, ela pode levar repreensão, ela pode ser suspensa, ela pode, inclusive, ser expulsa, dependendo do caso. Que é o que estabelece nesse regulamento. Eu acho que esse é um bom caminho. E daí não só para os discentes. Porque certeza que tem um regime disciplinar para funcionário e docente, né? Então, e deve ter essa mesma coisa. Só para a gente não perder. Sim, sim. Alguém tem mais alguma sugestão? Por agora? Então, a gente tinha pensado em ser por CA, mas aí tem a questão de que eu não sei se é interessante a gente colocar como nomeado, entendeu? Porque isso pode prejudicar, por exemplo, trabalhadores da universidade, enfim, algum tipo de retaliação e etc. Professores temporários, principalmente, também, porque daí eles ficam prejudicados nos outros processos seletivos. Então, a ideia seria por CA mesmo. Principalmente porque, né, o CA, ele é uma das representações aí dos cursos, né, gente? Então, enfim, passo a palavra. Eu vou parar de apresentar aqui, tá, gente? Eu acho que pode ser por nomes em caso de, por exemplo, representantes discentes no COU e no CEP que queiram assinar. Ou então a pessoa é um coordenador de curso, se quiser assinar, sabe? Mas aí a pessoa, ela assina representando alguma coisa, sabe? A pessoa, ela tá representando o centro dela, tá representando o departamento dela. Aí eu acho que nesse caso dos conselheiros, por exemplo, talvez seria interessante. Mas no geral, eu acho que é melhor o centro acadêmico ou outras entidades. Bom, Vitor, dessa pauta eu acho que era isso. Não sei se alguém mais tem alguma coisa, mas enfim, isso vai ser mandado para vocês, né, como rascunho, e depois como versão final até dia 5, e para a gente colher essas assinaturas aí. Eu acredito que vai ser mais rápido, aí a gente tem o final de semana para colher essas assinaturas e protocolar no dia 8, sem falta, porque, né, tem esse indicativo aí de paralisação para o dia 10. Então, é isso. A última pauta do SEB de hoje estava assuntos gerais. Eu queria saber se alguém tem algum assunto geral, algum informe, repasse que queira fazer. E eu só vou retomar algumas coisas que eu já falei hoje. Primeiro, a questão do CAD. Como não foi eleito ninguém, a gente vai colocar como pauta no próximo SEB, então, a eleição de representação no CAD, porque é muito importante ter. Só tem uma vaga para estudantes, então ela tá desocupada, não tem basicamente nenhuma representação estudantil no CAD. A gente também pode repetir, se vocês acharem interessante, a questão do CEP e do COU, levar no próximo SEB também, se mais pessoas tiverem interesse. E sobre a questão dos ofícios, a gente pretende protocolar tudo essa semana também. A gente estava esperando hoje para ver se mais pessoas vão ser eleitas, e aí a gente vai fazer os ofícios e vamos protocolar. Então, eles demoram bastante até para fazer a declaração de posse, esse tipo de coisa, mas esse mês com certeza já vai dar todo mundo empossado. Alguém tem algum assunto geral? Caé?
não pode. Inclusive, a gente teve uma questão dessas na Assembleia do CSA, se a pessoa poderia fazer parte de mais de um conselho. Se poderia fazer parte do CEP ou do COU, mas, na verdade, o parágrafo 3º do artigo 9º do Estatuto da UEM veta. As únicas pessoas que podem fazer parte do conselho é o reitor e o vice-reitor. Pode ser aprovada na quarta-feira ou não. Aí depende de como eles forem encaminhar, né? Porque a pauta é essa, eu não sei se eles costumam fazer isso, mas se a pauta for muito longa, eu acho que é possível que eles transfiram para outro dia, faça a continuação da reunião, e mesmo que for aprovada, aí ela ainda vai precisar passar pelo CEP, né? Pelo plenário. Então ainda vai levar mais um tempo para chegar no plenário, eu acho, né? Porque por enquanto que foi convocado foi só as reuniões de Câmara, que eu saiba. Isabelle? Eu queria falar que eu tenho interesse no CAD, mas eu não tenho suplente. Aí, se alguém quiser ser meu suplente. Aí, sobre a reunião, é só. Provavelmente vai ser aprovada, gente. Porque geralmente eles cansam o assunto numa reunião só se for muito longo, tiver muita discussão. Mas a gente pode tipo, levar essas pautas para o CEP. E aí, no CEP, a gente consegue incluir coisas também. Não, mas isso eu acho que... Não sei se vocês querem voltar agora, a questão do CAD, encontrar o suplente, ou a gente deixa para o mês que vem. É que é um mês sem representante, mas não sei, a gente vai tentar agora eleger a chapa? Ué, se tivesse um suplente, já daria para matar, né? Essa pauta aí. Mas aparentemente não temos. Tá, eu vou mandar. Mas é assim, gente, eu adoro reunião, nunca ia precisar ir, só se eu, tipo, morresse, se eu me acidentasse, mas assim. Vou mandar meu número aí, qualquer coisa, vocês me avisam. Eu tenho outro assunto geral, eu tinha esquecido, mas a gente vai marcar uma formação. Eu até tinha avisado já isso, mas vou reforçar. Dia 18, quinta-feira, a gente ainda vai fazer material divulgando, vamos postar no Instagram, divulgar no Telegram, no grupo dos CAs. Mas dia 18, a gente vai fazer uma formação sobre conselhos superiores. E é para ser uma formação aberta para todas as estudantes, para que as pessoas saibam o que são esses conselhos. Porque, por exemplo, mesmo os que foram eleitos, a gente viu que teve pessoas que foram eleitas que nem sabem exatamente o que são esses conselhos, o que eles fazem, o que é votado em cada um deles. Então, a gente vai fazer essa formação não é focada assim, mas é importante que seja tanto para quem foi eleito. Então, eu queria pedir para os CAs também que elegeram pessoas que falassem disso, que, olha, vai ter essa reunião, a gente pretende fazer às 6 horas para falar sobre os conselhos, mas também para convidar qualquer aluno, porque a gente sabe que o mandato é de 1 ano, no ano que vem a gente vai ter que eleger mais pessoas. Então, já é bom criar nos estudantes essa cultura de conhecerem esses conselhos.
E aí a gente vai falar um pouco sobre, basicamente o que eu falei, né? A gente vai ler um pouco dos estatutos, dos regimentos, fazer relatos também. A gente tem na gestão pessoas que fizeram parte do COU, que fazem parte do COU, que fizeram parte, que fazem parte do CEP. Então a gente vai fazer esse relato também, é muito importante a participação de todos e todas. Vai ser dia 18, quinta-feira. A gente colocou dia 18 porque a gente sabe que segunda-feira é feriado, né? As pessoas votaram que segunda-feira ia ser a gente pensou em fazer segunda-feira para ficar a metade do mês, né? Porque daí lá no começo do mês que vem já teria outro SEB, dia 6. E aí a gente pensou em fazer dia 18, numa quinta-feira às 18 horas. Mas também, se vocês tiverem sugestão de data, a gente pode pensar e altera, se mais pessoas puderem. E, inclusive, a gente pretende também deixar gravado, né? Porque daí depois as pessoas podem assistir, quem não puder participar, para saber sobre os conselhos. Mais alguém quer fazer algum repasse, algum assunto geral? Senão a gente pode encerrar o SEB de hoje. Não, então eu queria agradecer a presença de todos e todas, e era isso, gente, até mais. A gente vai terminar a ata, vamos enviar lá no grupo dos acadêmicos, e a gente faz o mesmo esquema. No próximo SEB a gente aprova a ata de hoje.